no Zoom, certo? Então, a gente passa para a segunda palestra do dia, né? E a gente vai ter agora uma palestra do Francisco Maia, né? Então, muitos de vocês já conhecem ele, vou fazer uma breve apresentação aqui da formação dele, né? Ele tem toda a sua formação feita lá na UFMG, né? O bacharelado em Física, o mestrado em Física e o doutorado em Física também. Em seguida, ele realizou pós-doutorados em Grenoble, na França, e também no IAG da USP, né? E é professor aqui do IF desde 2019, salvo engano, né? Então, Não, isso aí. Tudo certinho, né? Beleza, você pode me corrigir se tiver alguma coisa errada. Então, Francisco, fica à vontade, a audiência é sua, tá? Eu vou te avisar quando der 15 tudo certo, minutos. eu sou recém-chegado. E quando der 18 minutos, ok? Tá. Ok. Então, deixa eu compartilhar aqui. Eu não consigo ver meu PowerPoint. Eu vou compartilhar o meu desktop, então. Sim, a gente está vendo o seu desktop agora. E agora a primeira página da sua apresentação. Vamos ver. Ah, que bom. Deu certo. Tá meio lento aqui, espero que não dê problemas. Então, vamos lá. Então, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar apresentando o trabalho aqui. Eu sou novo no grupo do Arcos, né? Eu sou novo no Instituto e eu faço parte do grupo do Arcos, mas minha atividade de pesquisa é ligeiramente diferente do resto do grupo, né? O grupo lida muito com cosmologia e eu sou o único do grupo que trabalha aí com a parte de estrelas, né? Então, eu resolvi, por causa disso, reservar um tempo relativamente grande aqui do meu seminário, da minha palestra, né, para falar aí sobre princípios aí. Eu chamei aqui de Stellar Formation 101, mas é para falar realmente dos princípios básicos aí de formação estelar e como se formam as estrelas e como as estrelas vão formar os aglomerados de estrelas, né? Então, é isso, a minha pesquisa inteira, toda a minha formação aí de doutorado e pós-doc foi para aprender a lidar com aglomerados de estrelas, okay? E extrair informação deles e, através das informações deles, extrair informações da galáxia. E uma distinção aí, quando a gente, na astrofísica, principalmente a gente que é estelar, quando a gente fala da galáxia, nós estamos falando da nossa galáxia, né? A gente usa um G maiúsculo normalmente para diferenciar a nossa galáxia de todas as outras. Okay? E no finalzinho eu vou falar um pouco aí dos desafios aí que eu enfrento aí na área. Então, a primeira coisa sobre a formação de estrelas é que a gente tem que entender que a maior parte do universo é composto de hidrogênio, ok? O elemento mais abundante foi produzido no Big Bang e não é diferente dentro da nossa galáxia, o hidrogênio é o elemento mais abundante. Na nossa galáxia, a gente pode encontrar ele principalmente na forma de estrelas, né? Estrelas são, literalmente, bolas gigantes de hidrogênio em fusão no núcleo. Mas a gente vai focar um pouco aqui, nesse início, no hidrogênio que não está preso na forma de estrelas, o hidrogênio gasoso que a gente encontra no meio interestelar da galáxia. Então, esse hidrogênio gasoso, ele é responsável aí por aproximadamente 5% da massa da galáxia. Okay? E a gente consegue encontrar ele basicamente em 3 fases, né? Aqui tem 5 fases. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Aqui tem 5 fases, mas é essencialmente hidrogênio molecular, mais frio, bem denso, o hidrogênio neutro e o hidrogênio ionizado. Então, para quem não trabalha com meio interestelar, como eu, a gente distingue essas 3 fases. Aqui tem a densidade em número de partícula por centímetro cúbico, temperatura e a massa total aí, né, na galáxia. Então, aqui está em termos de massas do Sol, que é 2 × 10⁻³ quilos. Mas, enfim,
Se não ficar carregando esse número, a gente põe massa do Sol. É a unidade de massa universal na astrofísica. Então, a gente vê que tem uma quantidade realmente grande de hidrogênio na galáxia em diversas formas, de hidrogênio molecular, neutro ou ionizado. E a gente consegue observar aí eles usando diferentes traçadores, né? O hidrogênio ionizado é o mais fácil. Ele tem uma emissão em 656 nanômetros, isso é equivalente aí à luz vermelha. Então, na astronomia é muito fácil ver hidrogênio ionizado, porque ele brilha um vermelho muito bonito. Então, se você faz uma imagem, você vê aquela mancha vermelha, é gás hidrogênio ionizado. O hidrogênio neutro é mais difícil, né? O hidrogênio neutro, a gente tem que ir para a emissão em rádio. O hidrogênio neutro, ele tem aí uma transição que tem uma probabilidade extremamente baixa de acontecer, que é a transição de spin, né? Então, ele pode decair naturalmente de ter o spin alinhado com o spin do próton e do elétron alinhado, e se esperar um tempo muito longo, e os spins desalinham e ele emite um fóton de 21, comprimento de onda de 21 centímetros. A probabilidade é extremamente baixa, não ocorre na Terra, porque o hidrogênio colide com outro átomo antes e ele perde essa energia na colisão. Mas, por causa que as densidades são muito baixas no meio interestelar, ele fica tempo suficiente nesse estado para decair naturalmente e emitir essa linha. E a gente capta ela no rádio. Okay? E o hidrogênio molecular é o mais difícil, não existe nenhuma transição aí vibracional ou da molécula ou rotacional que caia aí no rádio ou nas bandas ópticas infravermelhas. Então, a gente não consegue ver ele diretamente porque as transições não tem transições em bandas que a gente costuma observar naturalmente. Então, a gente observa outros traçadores de outras moléculas que estão associadas ao hidrogênio. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A maior parte desse gás ele está confinado no disco da galáxia, né? Então, se a gente conseguisse ver a galáxia por fora, isso é uma impressão artística, a nossa galáxia teria mais ou menos esses dois braços principais, o braço de Perseu e o braço de Sagitário, e outros dois braços pequenininhos aqui, mais tênues, do qual o Sol se encontra aqui na beiradinha de um deles, né? Então, se a gente visse a galáxia de perfil, a gente conseguiria ver ela assim, né? E a posição do Sol é mais ou menos essa, assim, tá? Relativamente no meio do caminho, aí, entre o centro da galáxia e a borda aqui. Então, o gás ele está totalmente confinado aí no disco e, mais especificamente, nos braços espirais. Okay? E todos esses pontinhos vermelhos aqui que você vê nessa imagem corresponde a uma região de formação estelar, onde tem hidrogênio ionizado. Okay? Ele brilha vermelho, então esses pontinhos vermelhos corresponderiam a regiões onde o hidrogênio está ionizado. A gente vai ver depois, um pouco mais adiante, que isso corresponde, é um feedback aí, é uma indicação de que está ocorrendo formação de estrelas ali. Mas por que que... Bom, isso é uma ampliação da imagem anterior, só para definir esse sistema de coordenada galáctico, onde você tem a longitude aqui, né, medida centrada no Sol, com 0 apontando para o centro da galáxia, então essa é a longitude galáctica. E você tem a latitude galáctica, que é medida a altura. Então, vou voltar aqui. É como se você medisse o ângulo aqui, é a altura do disco, né? É um ângulo que mede a altura que uma fonte está do disco, é a latitude galáctica. Então, você tem esse sistema de coordenadas. Eu usei essa figura aqui para definir, que é o sistema de coordenada galáctico. E se você mapeia, né, já foi feito aí pela Agência Espacial Europeia, na colaboração do Planck, um mapeamento de todo o hidrogênio molecular, de todo o gás molecular na galáxia, e eles estão usando um traçador aqui, como eu falei. A gente não usa a transição do hidrogênio, porque não tem, mas a gente sabe que o hidrogênio molecular vai ter junto dele outras moléculas, como o monóxido de carbono, que tem uma transição rotacional aqui, que é essa J3 por 2, que emite um fóton
região submilimétrica, em rádio, que consegue ser captada. Então, a gente usa esse traçador para achar o monóxido de carbono, e a gente sabe que onde tem monóxido de carbono vai ter hidrogênio molecular. Então, isso é um mapa da galáxia inteira, que está projetado naquelas coordenadas galácticas que eu mostrei no slide anterior. Aqui é o centro da galáxia, 0 aqui. E aí, aqui é a longitude galáctica 0, ela aumenta aí para as beiradas. A ponta aqui seria o anticentro galáctico. E aqui em cima você está saindo do plano, né? Você está olhando para cima e para baixo do disco, onde não tem praticamente nada. A maioria do gás fica confinada no disco. Por que eu estou falando tanto aí no gás, né? Porque a gente vai ver que as estrelas se formam desse gás. Okay? Então, particularmente do gás molecular. Então, a maior parte desse gás molecular, se a gente conseguisse dar um zoom naquela figura anterior ali, a gente ia ver que o gás ele tem uma forma meio... Ele está organizado em patches, assim, grumos. Okay? E esses grumos são nuvens moleculares gigantes aí. E aí, por causa das condições aí nessas nuvens moleculares, né, que as temperaturas são muito baixas e a densidade muito alta, elas conseguem manter essas moléculas sem ser... Normalmente, elas são dissociadas, né, no meio interestelar, porque as temperaturas são mais altas, elas ficam suscetíveis aí à radiação, a raios cósmicos, elas são dissociadas, mas dentro das nuvens, não. Elas conseguem sobreviver. Por isso, elas são usadas como traçadores aí dessas nuvens de hidrogênio molecular. Aqui a gente tem outras subestruturas, né? Então, dentro dessa nuvem, a gente pode ter um core mais denso, ou um clump. A gente vai ver a nomenclatura que nós usamos, conforme você vai descendo na subestrutura da nuvem, nuvem, depois clumps, depois cores, né? Elas têm uma estrutura meio hierárquica, essas nuvens. E como eu falei anteriormente, é dentro dessas nuvens que vão se formar as estrelas, ok? Normalmente elas estão num equilíbrio, não diria extremamente estável, é um equilíbrio estável, dura alguns milhões de anos. Milhão de anos é a escala de tempo que a gente usa aí na astrofísica normalmente, as coisas ocorrem em milhões de anos. Existem alguns fenômenos mais rápidos, mas existem outros mais lentos também. Então, no meio do caminho, a gente fica aí no milhão de anos como uma escala de tempo básica que a gente usa. E elas estão num equilíbrio meio precário, essas nuvens moleculares. Qualquer perturbação externa, como uma colisão com outra nuvem, uma travessia do disco, né? Se ela tem uma órbita meio inclinada, ela pode cruzar o disco da galáxia, e aí isso é uma perturbação aí gravitacional, ou uma onda de choque de uma estrela que morreu perto, né? Que explodiu, é suficiente para perturbar esse equilíbrio estável e levar a nuvem ao colapso. Então, eu vou mostrar um modelo super simples, que foi o primeiro modelo aí que foi proposto pelo James Jeans, para explicar o colapso aí de um clump e formar uma estrela. Ele assume equilíbrio virial, a gente tem aqui um potencial para uma esfera de gás, um potencial gravitacional, energia cinética. O único suporte aí que vai ter para essa nuvem colapsar é o suporte cinético. A gente usa o modelo como se ela fosse uma esfera para determinar um raio. A gente assume que ela é composta aqui, que o número de partículas, né, é a massa da nuvem dividido pela massa do hidrogênio, e esse μ é o peso molecular. E aí, com isso, a gente consegue facilmente chegar numa fórmula para a massa que satisfaz esse equilíbrio, que é a massa de Jeans, né? Que é essa fórmula, que a gente põe temperaturas e densidades típicas do meio interestelar, de uma nuvem molecular, a gente chega em 8 massas solares. Então, um grumo aí com 8 massas solares já atinge aí uma estabilidade suficiente para começar a contrair e formar uma estrela. Okay? Se a gente leva em conta pressão e outros... Hoje em dia se leva em conta a pressão, né, que um clump dentro de uma nuvem vai sofrer uma pressão, ele vai ter energia rotacional, campo magnético, tem várias formas de suporte que vão sendo incluídas aqui, mas, curiosamente, alguns efeitos aumentam essa massa, outros efeitos fazem ela diminuir, de forma que, hoje em dia, depois de aplicação de várias correções de campo magnético, rotação, turbulência,
ela permanece aí no valor, aproximadamente no valor estimado pelo James Dean em 1902, que é por ordem aí de entre 5 e 10 massas solares aí. Então, se um clump atinge essa massa, ele começa a se contrair e compactar para formar uma estrela. Mas tem um problema grave, que essa massa de Jeans, essa dependência dela com a densidade do gás aqui, no denominador, implica que esse clump pode fragmentar conforme ele colapsa, porque conforme ele colapsa, a densidade dele aumenta. Se a densidade aumenta, a massa de Jeans diminui. Então, conforme a densidade vai aumentando, a massa requerida para você colapsar e formar uma estrela vai ficando cada vez menor. Então, conforme o clump colapsa, ele começa a se fragmentar. E isso é verdade. O problema é que aqui isso acontece indefinidamente, né? Então, um outro problema desse modelo é que, como só tem a gravidade, né, isso vai ser um colapso em queda livre, aí, né, uma contração em queda livre. Isso ocorre muito rápido para as escalas de tempo astronômicas, aí, em aproximadamente 100 mil anos. E aí, por causa disso, ele mesmo, o Jeans mesmo, chegou à conclusão que o colapso não pode ser puramente isotérmico, isso é um colapso isotérmico, porque a temperatura é assumida que se mantém constante. Isso é válido no início do colapso, porque a nuvem ela é opticamente fina e toda a energia aí gravitacional, conforme o gás se contrai, que é liberada, ela é emitida de volta para fora. Então, realmente, a nuvem pode colapsar sem esquentar, né? Mas vai ocorrer aí um momento onde a densidade fica muito grande aí nesse core que está colapsando e o gás fica espesso. Por isso a energia não vai ser irradiada, né? Ao contrário, ela fica presa. Por causa disso, o colapso começa a virar adiabático, né? E aí a gente consegue mostrar aqui que se a gente calcular a luminosidade, que é a potência aí que esse gás iria ter de energia, né? A quantidade de energia gravitacional dividido pelo tempo de queda livre que ele leva para cair, a gente chega num valor, e se a gente iguala esse valor à radiação de corpo negro, né? Se a gente diz que esse core opaco ele irradia como um corpo negro, daí a gente chega nessa expressão para a massa desse core, a massa limite, ou a massa de Jeans, e a gente vê que ela é proporcional à densidade, à raiz quadrada da densidade, não mais a densidade elevada a menos 1/2, né, como era. Agora ela está no numerador. Então, quando o colapso vira adiabático... Tá? Ok, obrigado. Quando o colapso vira adiabático, naturalmente a fragmentação tem que parar de ocorrer, porque a massa limite começa a aumentar de novo. Se a gente iguala essa massa de Jeans aqui, que a gente obteve o colapso adiabático, com a que a gente obteve anteriormente, um colapso isotérmico, a gente vai ver que tem um limite para fragmentação aqui, né? Se a gente põe as temperaturas aqui, quando essa transição do colapso isotérmico para o colapso adiabático ocorre, ela vai ocorrer aí nessas temperaturas por volta de 1000 Kelvin, e esse é simplesmente uma eficiência aqui do corpo negro, é um fator entre 0 e 1. Se a gente põe valores típicos aqui, a gente vai ver que o colapso é interrompido, colapso não, a fragmentação é interrompida quando a massa chega a aproximadamente metade da massa do Sol. Okay? Então, a evolução subsequente é que o gás continua a cair nesse core, que agora ele está um core em colapso adiabático aí, e ele vai irradiar como um corpo negro. E isso marca a transição onde você vai ter uma protoestrela ali. Okay? Então, aqui tem um cartoon que mostra isso, né? Tem outros detalhes que eu não vou ter tempo de falar, que, por exemplo, se esse clump de gás que está contraindo para formar a estrela, ele tem um momento angular inicial, então o colapso vai ocorrer preferencialmente ao longo do eixo de rotação, formando um disco. Então, conforme esse clump colapsa para formar a estrela, ele vai também formar um disco em volta da estrela. Quando essa estrela fica brilhante o suficiente, ela expulsa o gás ao redor dela. Okay? E aí, quando ela expulsa o gás ao redor dela, a própria pressão de radiação, ela vai fazer aparecer um cluster, né? Vai fazer aparecer estrela. Aí sim você vai ter estrela propriamente dita. Isso aqui são duas observações aqui. Primeiro, aqui é uma ejeção aqui
dos restos do gás aqui que deveriam estar caindo na estrela, aqui a gente não consegue ver o disco. O disco é a região preta aqui, porque ele é opticamente espesso e não emite luz. Essa parte aqui é onde a gente consegue ver o gás que não está caindo na estrela, ou o excesso de gás sendo ejetado pelos polos, né? Isso está no infravermelho médio. Se a gente vai e vê essa mesma estrela usando submilimétrico, aqui usando ALMA, que é rádio, a gente consegue ver o disco em volta da estrela, e esses círculos negros aí seria onde, dentro do disco, estão se formando os planetas aí. Também é um assunto para um outro encontro estelar que ocorre assim, né? Que cada um deles colapsam, formando uma ou mais estrelas. Essas estrelas interagem entre si, tem uma competição pelo gás aqui, algumas vão ser ejetadas. Quando a primeira estrela conseguir dispersar a nuvem em volta dela e começar a brilhar de fato, a pressão de radiação empurra o resto da nuvem para fora e você tem um aglomerado aqui, um monte de estrelas com gás em volta. E aí isso é uma imagem, ok? Desse exemplo aí. Francisco, 18 minutos agora, tá? Ok, então vou concluir aqui rapidamente. Obrigado, me excedi aqui, obviamente. Então, vou saltar isso. Um aglomerado se forma dessa maneira, ok? O meu objetivo é estudar esses aglomerados. Tem diversos desafios aí, como que a nuvem é convertida para estrela. Aqui eu colocaria as estrelas com tamanhos ligeiramente diferentes, porque elas são formadas com massas diferentes. E a maneira, qual o fenômeno físico que faz uma certa proporção entre as massas, as estrelas de maior massa e as estrelas de menor massa, isso ainda não é bem entendido, tem diversos desafios aqui. Eu vou pular toda a parte toda a parte onde eu falo de como extrair informação dos aglomerados, para mostrar para vocês quais são os desafios aí da minha pesquisa. Eu trabalho observando e caracterizando esses aglomerados de estrelas. Então, a gente tenta determinar essa estrutura e a condição inicial desses aglomerados embebidos, né, quando eles ainda estão dentro da nuvem. E qual é a relação da estrutura deles com a estrutura da nuvem que formou eles. A gente investiga aí a evolução da distribuição de massa, como eu falei, né? Qual é o fenômeno físico que leva a causar a proporção entre estrelas de baixa massa e de alta massa que são formadas simultaneamente, né? Enfim, a formação dos discos que eu mostrei ali, é dentro desses discos que vão se formar os planetas. E esses discos são facilmente destruídos por radiação ionizante das estrelas. Então, mapear a sobrevivência desses discos, né, no início ali, quando as estrelas se formam, é muito importante para saber quais delas vão se formar planetas depois. E estudar, esses aglomerados são bons porque eles são sondas, onde você pode usar eles para estudar a região da galáxia que formou eles. Ok, já gastei muito tempo, valeu. Desculpa por me exceder aí demais. Ok, obrigado, Francisco. A gente pode agradecer virtualmente aqui usando o menu do Zoom, né? E eu vou abrir imediatamente para perguntas, tá? Vocês podem se inscrever para perguntas levantando a mão aqui, tá? Daniela, você pode me ajudar aí se você vê alguém. O Boiuna levantou a mão. Levantar a mão virtual ou real? Levantar a mão Marcelo, virtual. estão te sabotando, Marcelo. Estão te sabotando, não querem você, não. Boiuna, por favor. Francisco. Diga. Seguinte, você mostrou lá que tinham 3 tipos de hidrogênio, né? Lá no meio da galáxia. Por que você não sabe a quantidade de massa do tal do hidrogênio, o hot ionized? Deixa eu chegar lá. Essa galera não contribui para a formação? O que não é? Você estuda o molecular é o principal, pelo que eu entendi. Sim, o resto não participa? Exato. O molecular é o único que tem condições de formar estrelas, Boiuna.
se você vem aqui na massa de jeans aqui, como eu fiz aqui um exemplinho aqui, né? Coloquei a temperatura e densidade típica do gás molecular. Você tem que, se um grumo aí de gás com 8 massas solares atingir essa massa de 8 massas solares, ele consegue contrair, ele vai naturalmente contrair e formar estrela, devido à instabilidade. Se você põe as características de um gás, do hidrogênio neutro, por exemplo, se você vem aqui, põe a temperatura e densidade do hidrogênio neutro aqui, você obtém que tem de ser um grumo de 1.500 massas do Sol. Então, é um grumo que realmente não existe um grumo com 1.500 massas solares para contrair e formar uma estrela. Então, as condições, realmente, essa equação determina qual tipo de gás vai ser capaz de formar uma estrela. Okay? E sobre a massa que você perguntou, não é que a gente não sabe, é porque é irrelevante aqui, né? Essa quantidade de gás ionizado quente é extremamente pequena, assim, né? Ele tão quente, né? Com essa temperatura tão alta, assim, ele é extremamente raro. E a contribuição dele aqui de massa, ela é muito pequena ou desprezível aqui, comparado com as outras, né? Então, sei lá, ele tem que colocar 0,0000, um monte de zeros aqui para ver a contribuição da massa desse tipo de gás para a massa da galáxia. Não sei se ficou claro, se eu te respondi. Ok, a gente tem um Marcelo também inscrito para perguntar. Ô Francisco, obrigado pelo seu seminário. Mais uma curiosidade também de quem não é da área. Você mostrou o sistema de coordenadas galáctico na versão de Ptolomeu, né, onde o Sol está na origem. Ainda não apareceu nenhum Copérnico para dizer que a origem deveria ser lá no Sagitários, bem no centro? Tem sim. Tem vários sistemas de coordenadas que podem ser usados. Supergaláctico, galáctico, enfim, equatorial. Na astronomia, o que não falta são diferentes sistemas de coordenadas. Sim, tem um outro que usa o centro da galáxia. Mas não é tão popular. Por incrível que pareça, o sistema galáctico ainda é muito popular. Posso ter tempo de fazer um comentário / pergunta rápida? Sim, sim. Francisco, oi. É uma pergunta completamente leiga, é no slide anterior a esse. Aqui. Uhum. Obviamente, nenhuma espaçonave já saiu da galáxia. Como é que a gente tem noção de que a nossa galáxia tem esse formato, a posição do Sol? Enfim, é uma coisa de leigo mesmo. Eu não tenho a menor ideia, eu queria muito saber como é que a gente consegue ter essa visão da galáxia. Claro, a gente não tem, né? Mas a gente tem tantas outras que a gente consegue olhar e ver elas, né? Então, existe uma outra galáxia, várias outras que a gente olha e ela é extremamente similar à nossa. Então, como que a gente sabe que a nossa é assim para começar, né? Primeiro, tem várias partes dessa figura que a gente nunca pode acessar, a gente só pode inferir. Por exemplo, tudo que está atrás do bojo aqui, olha, dessa parte brilhante central, a gente não vê aqui. Então, a gente só pode inferir. Então, você poderia fazer um cone saindo daqui e pegando as duas beiradas aqui do bojo, ó, tudo que está atrás aqui a gente não vê. Mas, por exemplo, a gente consegue ver esse braço espiral, a gente consegue detectar as estrelas aqui nessa beiradinha e a gente consegue detectar ele do lado de cá também. Então, a gente fala, poxa, se tem esse arco do lado esquerdo e tem esse arco do lado direito, a gente espera que tenha uma continuação aqui. Mas, enfim, tem pedaços dessa figura que a gente não tem acesso, né? Então, a gente nunca vai conseguir ver nada atrás do bojo galáctico. É muito denso aqui, né? Tem muitas nuvens, muitas estrelas, a gente não consegue ver atrás. Mas a gente consegue ver para fora, né? Da direção do anticentro galáctico é muito fácil, né? Porque tem pouco material, tem pouca estrela, então é muito fácil mapear o anticentro. As bordas aqui é muito fácil mapear. Mas, claro que a gente não tem uma precisão tão grande, né? A gente detectou os dois braços espirais principais e a gente começou a ver que existem outros menores aí entre os braços espirais principais. Aí a gente olha para fora, né? A gente olha para outras galáxias. A gente viu que tem outras galáxias que são assim, né? Dois braços espirais principais ligados ao bojo e outros pequenos aqui entre os dois principais. Então, parte dessa figura, boa parte dela é extrapolada, ok? Mas a gente consegue, sim, enxergar grandes distâncias, particularmente usando raio-x, infravermelho,
e outros comprimentos de onda que vão mais longe, né, que conseguem penetrar aí mais longe no meio, né, da galáxia. Show de bola, obrigado. Matou minha curiosidade, eu diria. Ok, tá ótimo, então. Mais uma vez, a gente agradece ao Francisco pela palestra. Valeu, eu que agradeço a oportunidade. E acho que a Daniela tem um recado para dar sobre a sessão de pôsteres agora. Exatamente. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Exatamente. Os pôsteres, vocês podem... Eu vou botar aqui no chat o endereço da página. A gente vai ter um intervalo agora até que horas, Daniela? Acho que 3h40, né? 3h40. E durante esse intervalo tem os pôsteres. Eu vou colocar aqui a página no chat. Vocês podem ler os resumos, tem o pôster, tem a gravação dos alunos, e cada aluno está num link do Zoom agora para vocês que quiserem entrar. De qualquer jeito, eu vou deixar essa página, eu vou deixar a sala aqui aberta, mas é só para a gente poder prestigiar também os nossos alunos. Isso, então, confirmando, a gente retorna às 3h40 com a próxima palestra, tá? Isso.